Oi, povo lindo, tudo bem? Meu nome é Daniele, criadora do projeto Busco Minha Família. E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma emocionante entrevista com o meu querido amigo Lior, ou melhor dizendo, Lior. Ele foi um dos 3.000 bebês traficados para Israel nos anos 80. Essa entrevista foi gravada em janeiro de 2022, aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro. A história do Lior é muito emocionante, mas a entrevista ficou enorme, então a gente teve que dividir em duas partes. Hoje está sendo liberada a parte 1 e na próxima semana a parte 2. Espero que vocês gostem. Seu nome é Lior, né? Sim, Elior. Então é Lior que se fala. Seu nome tem algum significado? Tem. Lior quer dizer, é engraçado. Li é pra mim. Or já é luz. Então seria minha luz. Ai, que lindo! Esse seria o significado. E pelo que eu li em outros nomes daqui, então Lior é parecido como Lucas, ou Lúcio, ou Luciano. Como uma tradução, né? Sim. Se fosse traduzir. Aí, porque Luciano, eu acho que Luciano também é minha luz. Isso. Aí eu queria muito ser Luciano, né? Mas mas em hebraico. eu sou hebraico. Seu português é muito bom. Como que você aprendeu? Uau! Eu vou contar do início. Sim. A primeira vez que eu vi os meus documentos de adoção, era tudo em língua estrangeira, né? Português, eu não entendia nada. E eu tentei ler, tentei procurar dados sobre a mãe biológica, talvez o nome dela, e eu precisava traduzir todos os documentos. Tipo, à frente do computador, ler o que está aqui, digitar no computador e traduzir para tentar entender, né, o que estava escrito lá, porque eu não sabia. E isso me deixou muito emocionado e muito frustrado também. E aí eu decidi que eu quero... Desculpa que eu fico emocionado, mas aí eu decidi que eu quero aprender a língua portuguesa. Eu estava muito frustrado por não conseguir ler. Eu estava procurando respostas, aí eu fui para uma loja de livros e eu comprei dicionário hebraico-português. E eu comecei a aprender os verbos, enriquecer o meu vocabulário. Eu sabia que não era suficiente. Aí eu entrei no Facebook, eu abri uma conta e eu comecei a solicitar amizades com pessoas que eu gostava pela foto. Aí eu contei a minha história, tudo traduzido, né? Porque eu não sabia como escrever. E assim, aos poucos, eu aprendi com as pessoas online, né? Amizade virtual, como conjugar os verbos. Que são difíceis. Muito difíceis. E isso que me ajudou bastante para conseguir construir uma frase. E assim, aos poucos. Anos depois, 4 anos depois, minha amiga com quem eu sempre estava correspondendo, também é família biológica de uma menina que foi levada para Israel. Ela falou, Lior, chega, a gente abre câmera e a gente fala. E assim comecei a falar em português, mas demorou 4 anos. Mas é porque o português é difícil mesmo, né? Muito difícil. Mas é a língua... Eu acho que é a língua mais linda do mundo. Na minha opinião, português é a língua mais linda do mundo. E parece até hoje, né, após tantos anos, parece até natural eu falar a língua portuguesa. Sim. Às vezes eu até penso em português. Isso é bom. O entendimento da língua parte daí também. Se você começa a pensar naquele idioma, é porque você tem um bom entendimento do idioma. Sim. Ou sangue chama. Pode ser. E além do português, quantos idiomas você fala? Eu falo hebraico, que é de nascimento, né? Português e inglês. Inglês também. Sim. Entendi. E como foi que você descobriu que era adotado? Como você descobriu? Como
Então, acontecer. eu contei muitas vezes uma história que não era 100% correta. Porque, bom, depois de contar, depois de publicar tal história, minha mãe escutou a história e ela falou, Lior, não foi assim. Eu lembrava que minha mãe contou para mim, com 6 anos de idade, de que eu tenho duas mães, né? Uma que me deu a vida e outra que me dá amor. E pronto. Não foi a história. A história foi eu passando uma noite em casa de amigo. E eu fui ao banheiro e eu deixei a porta aberta. E a mãe desse amigo falou pro meu amigo, você sabe, a Tova não é a mãe do Lior. E eu escutei isso. E eu fugi da casa, né, do amigo. E eu fui pra minha casa. Aí eu entrei no quarto dos meus pais e eu fiquei deitado na cama, chorando, chorando, chorando. Aí minha mãe veio. Aí ela tocou no meu cabelo assim e ela tentou tirar de mim o porquê eu estou assim. Aí demorei muito, muito tempo até que eu falei pra ela. Falaram que você não é minha mãe. E aí foi que ela contou pra mim. E você tinha que idade nessa época? 6 anos. Nossa. É. E você não lembra Nossa, disso? até emocionante de falar. Tantos anos passaram, de repente, tipo, lembrar tudo isso, mas assim... Mas na tua cabeça você criou uma outra história. E o pessoal perguntou, né? A primeira pergunta que era saber como você descobriu. Uhum. Eu não lembrava essa parte da casa do amigo. Talvez puxei a informação pra fora, né? Sei, cabeça de criança é uma coisa meio misteriosa, né? Sim, só que ela completou a história quando eu já tinha 22, 23. Até tem matérias, eu acho que na matéria de 2011 e 2013 e 2012, eu não contei essa história sobre a casa do meu amigo. Eu neguei, né? Uhum. Até que minha mãe um dia falou pra mim, Lior, tá errado. Foi assim, parte, mas a outra parte. Aí ela contou, aí eu estou contando pra você agora. Mas quando você tinha 6 anos, você descobriu... Tá, mas uma criança de 6 anos quer saber que o pai e a mãe é quem tá ali com eles, né? Quando que você teve a curiosidade de ir atrás eu me lembro, de entender melhor isso? Como que eu tenho duas mães? O porquê? O que aconteceu com a outra? Eu me lembro, com 14 anos, eu tinha uma curiosidade que não dá para entender de onde veio. Tipo, peraí, Brasil? Onde é? O que é? Eu tinha um livro que contou sobre cada país o que produz, por exemplo. Então, nesse livro que eu tinha, o Brasil produzia carros. E eu lembro aquela página com foto do carro de Beetle. Eu esqueci a língua em português. Fusca. Ah, sim. E embaixo da Fusca, né, já fala sobre a produção no Brasil e tudo. E eu mostrei bastante interesse para saber de onde eu vim, o que é Brasil. Aí já pensei sobre a família biológica, mãe biológica, tipo, se eu pareço como outra pessoa. E ficou assim um tempinho e depois eu larguei o assunto, né? Cresci igual todo mundo, sem pensar sobre nada. Mais pela frente, com 20 anos, eu já estava saindo do exército de Israel. Aí bateu a vontade eu realmente... Conhecer mais, eu queria, né? Nossa, eu queria saber sim. E era a única coisa que eu tinha na cabeça. Eu não sei porquê. Talvez porque realmente chegou a hora para eu procurar. Ou talvez porque a minha casa estava num momento muito difícil. Minha mãe passou câncer, meu pai foi despedido do trabalho por estar cuidando dela. E eu estava na faixa de Gaza naquela época, então tudo isso me colocou num tipo de estresse enorme. Eu queria fugir, né? Entendi. E aí veio a vontade de localizar a família biológica. Mas então até os 22 anos, mais ou menos, você achava que você era um adotado apenas, não tinha Apenas noção. adotado. Do Brasil, nem sabia onde fica o Brasil no mapa. Por mais estranho que seja, naquela idade, não sabia nada, nunca estive aqui.
E como foi que você se deu conta que não era uma adoção, e sim um tráfico? Que você, na verdade, foi, podemos dizer, vendido? Podemos. É uma história legal. Eu estava trabalhando numa cafeteria como gerente. Um dos meus clientes era cliente fiel de todo dia. Um dia nós começamos a falar, de onde você é, de onde você é. Aí eu falei, eu nasci no Brasil. Aí ele perguntou, você foi adotado? Falei, sim. Ele falou, nossa, meu melhor amigo é adotado também. Você tem vontade de saber, de conhecer sua família? Aí eu falei pra ele, sim, mais ou menos, né? Tipo, sim, eu quero. Aí ele já passou o número do amigo dele, o nome dele era Barak. Mandei mensagem para Barak, falei, né? Meu nome é Lior, eu conheço, né? Que é um amigo em comum, passou o contato dele para mim. E eu pedi pra gente encontrar para conversar sobre. Já que o nosso amigo em comum falou que Barak já passou tempo no Brasil procurando a família biológica, então ele já tinha experiência. Encontramos, ficamos 3 horas sentados numa cafeteria. Eu mostrei para ele, ele queria ver todos os meus documentos, eu não sabia nada, tipo, para mim foi, né? Ele viu os documentos, ele passou para mim lista com números da polícia, de alguns lugares no Paraná, alguns lugares em Santa Catarina. E ele perguntou quem foi o intermediário no meu processo de adoção. É aí que eu conheci a primeira vez o nome da Arlete. Eu não tinha resposta para ele porque eu nunca fui conversar com os meus pais sobre o processo. Aí eu não sabia quem era a Arlete. Mas eu lembrava, ele falou que se for o caso da Arlete, eu não vou ter chance. Não estou emocionado, desculpa. Toma o seu tempo. Aí eu voltei para casa, cheio de esperança, e eu perguntei aos meus pais, né? Perguntei à minha mãe quem cuidou do meu processo, e ela falou, Arlete. Aí nesse momento, desculpa, eu já sabia que tipo, já tá complicando as coisas. Que não era simples, né? Como não parecia. vai ser simples. Não é ligar, pedir para abrir o processo de adoção e localizar a família. E aí que eu comecei a procurar respostas, mas eu não tinha com quem falar, porque naquela época eu não conhecia adotados. Isso foi em que ano, mais ou menos? Uau, foi depois do exército. Entre 20 a 22, por aí. Tá? Foi bem 20 no a 22? início. 22 anos atrás, você fala? Não, 20 de idade. Sim, você tinha 20 a 22. Que toda a história começou assim que eu terminei o exército. Aí eu entrei no exército com 18, terminei perto de 20. Eu não terminei 3 anos no exército porque foi demais tudo que estava acontecendo em casa e também estar na faixa de Gaza não é tão fácil. Então eu saí do exército mais cedo. Entendi. E aí que começou toda a história. Então suponha que com 20 anos, 21 anos, 22 anos, todas essas coisinhas aconteceram. Foi a primeira vez que eu aprendi a palavra Arlete, né? Nem eu não sabia nada dela. Os seus pais adotivos, eles apoiam a sua busca, sempre apoiaram? Eles nunca quiseram te ajudar? Como que ficou essa... Por anos, nos primeiros anos, eu tentei esconder deles a minha vontade de localizar a família, menos da minha mãe, que sempre me apoia, mais do meu pai. Não porque ele não ia apoiar, mas porque eu estava com medo que ele vai pensar que eu estou largando ele, né? Que eu vou querer trocar a família, né? Que é uma coisa que sim passa na cabeça dos pais. Então, demorei. Mas já que a minha mãe sempre me acompanha nas redes sociais, eu estava morando com eles, então ela via as coisas que eu fazia. As ligações que eu fazia, tentando coisas, né? Basta eu usar o computador dela para ela olhar o histórico, para entender onde eu estava visitando. Então ela já tinha noção, mas nunca perguntou e eu também nunca perguntei.
Até um ponto que eu comecei a fazer perguntinhas, né? Coisas pequenas, não queria toda a história, mas apenas coisas que eu não sabia e eu queria saber, por exemplo, onde vocês, tipo, vocês me levaram do Brasil? Onde? Que cidade? Que hotel? Né? Aí minha mãe sentou comigo e me explicou que eles nunca foram ao Brasil, porque não podiam viajar. E quem cuidou do meu processo era a Arlete, aqui. Aí eles me contaram como foi o encontro com ela, e o mês que eles encontraram ela, até o dia que eu desembarquei em Israel, direto para as mãos da minha mãe. Então quem te levou daqui para Israel foi a Arlete? Foi a Arlete, sim. Ela como ajudante. É isso. Aí entramos... É uma história longa, é uma história, né? Desembarcamos em Israel. A pessoa que estava comigo, ele me levou no colo. Aí chegamos no controle do passaporte, aí pediram o passaporte do bebê, o passaporte da pessoa, viram que os nomes não batem, não pode ser família. Perguntaram ele, né, a pessoa, quem você é? Seu pai? Aí ele falou sim, 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 na língua portuguesa. Sim, 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 foi apreendido. Aí, com ele, eu não sei o que aconteceu. Se ele foi devolvido, se ele saiu, se ele foi investigado. Mas eu, com mais 2 bebês, levaram nos 3 e colocaram num quarto fechado e deixaram a gente lá. Os 3 bebês. Enquanto os pais, 3 casais, já estavam esperando. Então a Arlete, nesse dia, levou 3 bebês de uma vez? Isso. Junto com ajudantes. E os meus pais estavam me esperando. Minha mãe tinha contato. É que a polícia começou a investigar. Todo mundo falou que era tráfico de crianças porque é passaporte verde. Agora, israelense já sabe, passaporte verde naquela época já é tráfico. Então, prenderam meu pai por suspeito a tráfico. E minha mãe ficou lá, como Arlete e como advogado. Tá? O advogado da Arlete que cuidava de tudo, todos os documentos. E minha mãe tinha uma amiga que trabalhava no aeroporto. Essa amiga levou minha mãe para o quarto onde eu estava e ela perguntou quem é o Lior. Isso já não sei se foi o advogado Arlete que falaram para ela quem sou, dos 3. E ela me pegou no colo e fugiu do aeroporto. Ficou assim. Aí o pai ficou preso e minha mãe me levou para fora do aeroporto. Porque assim que você sai, ninguém pode fazer nada com você mais, entendeu? Já tá em solo israelense. Exatamente. A ideia era um tempinho para o meu pai arrumar os documentos. 4 dias, se não me engano, eu tinha visto. Nesses 4 dias, meu pai foi para o Ministério do Interior de Israel naquela época. Quando ele entrou na sala dele, a Arlete saiu da sala dele. Aí eu penso, o que a Arlete tinha a ver com o Ministério do Interior? Ministro, não estamos falando de uma ministro do interior de Israel. Eu não sabia que ela falava nem hebraico e nem inglês. Pelo jeito o inglês falava. Suponho. Você entrou sozinha na sala e saiu sozinha? De repente falava hebraico e a gente não sabe. Não sabe, né? Então, é a história da minha chegada para Israel. Nossa, 3 bebês, 3 famílias diferentes. E você sabe quem são esses bebês hoje em dia? Esses 3 que... Quer dizer, esses 2 que chegaram junto, né? Mora a 20 quilômetros da minha cidade. Eu tentei localizar, não consegui, infelizmente. A outra foi para os Estados Unidos. E se eu não me engano, em algum momento eu consegui localizar, mas alguma coisa deu e não mantemos em contato. Entendi. Praticamente vocês eram irmãos ali na viagem, né? De repente somos, né? A gente nem sabe. Sim, você poderia ser gêmeo, não saber. Pode não ser idêntico. Tudo é uma possibilidade. Tudo né? é uma possibilidade. A partir do momento que você começou a sua busca, você ficou bem conhecido, tanto em Israel, né? Você parece que foi uma espécie de porta-voz, né? Dos traficados, adotados, traficados. Né?
Vendidos. E aí você... Vítimas. Exato, vítimas, né? E nessa coisa de você ficar conhecido, você até foi convidado e apareceu numa novela. Conta como é que foi isso. Nossa, foi em 2000... É uma história longa. Conta. Tipo, ok. Quando eu já tinha o meu Facebook, já falava um pouquinho português. Nossa, eu preciso lembrar bem, viu? Eu encontrei voluntárias. Algumas. Como é que foi? Eu precisava ajuda na localização da família biológica. Eu não tinha com quem falar. Minha família não sabe nada porque nunca foram ao Brasil. Meus amigos também não. Todo mundo está buscando, mas ninguém tem informação suficiente para resolver a questão do meu processo, do meu passado. Eu entrei online, na internet, Google, e eu comecei a procurar, botei o nome da mãe, eu botei, sei lá, cidades do Brasil. Eu já sabia que eu nasci em Curitiba, através da certidão de nascimento. E eu cheguei num site, chama-se Jusnavega, alguma coisa assim. E lá tinha quartos, desculpa. Aí tinha o quarto da família, diretos da família, alguma coisa assim. E eu entrei lá. E eu escrevi meu nome e que eu estou procurando a minha mãe biológica e o nome dela. 2 semanas depois, uma senhora, chama-se Andrea, entrou em contato comigo. Eu estava procurando a minha família biológica e ela estava nesse grupo porque ela estava procurando informação sobre a adoção, ela queria adotar. Já que ela queria adotar, ela conhecia algumas pessoas que ajudam também na questão de localizar famílias biológicas, ou pessoas que adotaram já e agora o filho está à busca pela família, então a mãe ajudava. Nesse caso seria a Sandrinha. Aí ela passou os contatos da Sandrinha para mim, começamos a conversar, né, a falar. A Sandrinha tentou me ajudar, não conseguiu. Mas ela montou um grupinho de voluntários de vários países, de vários estados do Brasil. E esse grupo, já que eu vim de Israel, eu já conheço uma quantidade de pessoas adotadas ilegalmente, brasileiras, né? Que queriam sim localizar suas famílias. Então eu entregava cópia dos documentos deles para esse grupo dos adotados, dos voluntários, e elas andavam procurando. Conseguiram no início 2 casos. Nossa. Sim. O nosso primeiro caso e o segundo caso. Esses casos apareceram no Faustão. Agora, como cheguei... Na novela. A novela, uma das voluntárias tinha uma filha, repórter. E já que os documentos são falsos, não tem como buscar. A gente precisa mídia, a gente precisa televisão, a gente precisa ajuda para publicar a nossa história, né? Quem sabe alguém reconhece o nosso rosto ou sabe alguma coisa sobre o nosso passado. Então, essa filha, a Mônica, ela decidiu que vai fazer uma matéria. Estava trabalhando num jornal de Santa Catarina e ela decidiu que vai fazer uma matéria sobre nós. Pediu fotos, que cada um escrevesse um pouquinho sobre a sua história. Ela foi investigando o tráfico de Santa Catarina, como foram levados os bebês, de onde, casas, arquivos. Ela levantou um bom trabalho. E saiu a matéria em 2011. Isso já gerou muitas pessoas ficaram interessadas, né? Queriam saber. Muitas famílias biológicas já entraram em contato com Mônica, falando, pode ser meu filho, ele é parecido comigo, outro é parecido comigo, já que no jornal foram publicadas as fotos, né? Nossas fotos.
E assim já começou, né? Já levantou o assunto, já viralizou também no Facebook, também na internet, também no jornal. E aí a Mônica decidiu que vai fazer uma mega matéria, um ano depois. Ela veio para Israel como equipe, entrevistou todos os adotados que queriam localizar e não tinham como, né? Nesse caso seria traficados. Sim. Documentação falsa. Pediu todos os documentos, cópias e tudo. Levantou uma investigação e publicou outra matéria em 2012. Glória Pérez, naquela época, estava procurando tema para a nova novela dela. Uhum. E ela viu as publicações da Mônica, ela leu sobre nós na internet, no Facebook. E ela entrou em contato com a Amanda e com a Mônica, pedindo mais informação. E assim foi, já que a Glória faz parte da Globo, trabalha com a Globo, então a Mônica, junto com a Globo, decidiram que vão levar 4 adotados de Israel para o Brasil, para aparecer num programa muito famoso, e pode ser que alguém vai nos reconhecer. Certo. Já que é um programa muito famoso, audiência, né? Tem bastante audiência, isso pode nos ajudar. Ok. Aí me ligaram, a Mônica me ligou, explicou, e eu falei, ok, vamos. Aí foi eu, mais 3 amigos meus, Orluz, Lior, que sou eu, Doron, que achou a família, e a Yael, que também achou a família. Quem achou a família da Yael? São 50%, né? Quem achou a família da Yael era a matéria da Mônica em 2011. Nossa, então essa matéria serviu muito, né? Naquela época, sim, a tia da Yael, ela acordou de manhã, tomou café, pegou o jornal, abriu o jornal, viu a foto da Yael, quase desmaiou para trás. Aí entrou em contato com a Mônica, caso resolvido. Isso foi... E o caso do Doron é a Sandra que resolveu. A Sandra resolveu o caso do Doron, foi o nosso primeiro caso, tinha documentação com conteúdo verdadeiro. Demorou 2 anos, porque a mãe dele é do Nordeste, mas ela se mudou para São Paulo, então localizar ela em São Paulo já demorou bastante tempo. Então, fomos nós 4 para o Brasil, enquanto a Yael, a família dela já foi localizada, tá? Mas ela não sabia. E a família do Doron, ele também não sabia. Chegamos no Faustão, agora foi assim, eu e a Hora, né? O Faustão nos apresentou, contou um pouquinho da história, mostrou fotos, pediu ajuda do pessoal, do povo brasileiro. E depois trouxeram a Yael e o Doron. E trouxeram também as mães biológicas. Ai. Quando a Yael viu a mãe pela primeira vez, precisaram chamar a ambulância para ela. De tanta emoção. Foi muito legal. Impressionante, tipo... e para mim eu estava feliz de um lado, mas no outro lado eu senti muito mais vazio, porque... Menos 2 iam sair da busca, porque eles já tinham terminado. Porque, tipo, eu senti que eu fiz tudo e, de repente, tipo, eu saio sem nada, né? É difícil, né? Porque difícil. Só quem vive a situação É difícil. Pra entender, porque você se envolve muito e você também quer aquilo, né? Você quer um pedacinho também, né? Eu quero que eles localizem, mas eu queria algo pra mim, sabe? Eu também queria localizar. E... não é só isso, é chegar ao Brasil pela primeira vez, de repente desembarcar num território que de forma certa é seu, né? Tipo, o solo é seu. Você chegou ao... Eu sou daqui. Você é daqui. Aí, pra mim, né, foi muito difícil. Também estar aqui, também passar tempo no programa, eu estava muito estressado, eu sempre olhava o rosto das pessoas. Vai que de repente eu vejo alguém que é parecido comigo. Então foi uma experiência
Muito pesada. E essa vez que você apareceu já na novela e no Faustão, isso foi a primeira vez que você pisou no Brasil? Sim, isso foi com Faustão. A novela foi muito estranho. Quando ela já preparou a novela, ela escolheu o tema, que seria tráfico de crianças. Uhum. Agora, ela botou nessa novela bastante histórias, igual adoção ilegal, né? Por exemplo, que foi da Acha, né? E também prostituição. Tá? Ela pegou bastante histórias e criou essa novela. A história da Acha, por exemplo, é a minha história. Tudo que a Aisha faz na novela. Então, bom, eu não vou dizer tudo, mas a história dela é a minha. Foi baseada em você. É a minha história. E só que ela, no final da novela ela achou e eu ainda não. Mas sim, então quando chegamos aqui, a equipe da Globo nos levou para conhecer a Globo na Barra. Entramos lá, vimos famosos e tudo, e conhecemos a Aisha. E aí eles gravaram uma cena e pediram para eu participar. Aí eu participei. Eu lembro que foi curto e eu estava muito emocionado e muito... Não estava eu não sabia o que estava acontecendo, mas assim, uma vez que gravamos juntos e partes da minha história eles gravaram comigo também para me apresentar. Tem uma gravação onde eu falo, por exemplo, olá, meu nome é Lior, eu tenho tal anos, o nome da minha mãe é assim. Então, bastante vezes passou essa parte na novela dela, especialmente para que alguém me reconhece, já Sim. que todo mundo no Brasil assiste novelas. Sim, exatamente. Todo mundo me reconheceu, de verdade. Inúmeras famílias acharam que eu faço parte da família deles. E aqui já entrou o negócio do como é que a gente faz exame de DNA com todo mundo? Agora, cada um que vai ligar, eu sou mãe do Lior, por exemplo, ou mãe da Orluz. Como é que a gente resolve? Então precisava montar um banco de DNA, mas isso já mais pra frente. E então, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Não percam então na próxima semana a segunda parte dessa linda história. Peço para vocês que curtam o vídeo, que escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que o YouTube sempre avise quando tiver vídeo novo. E se você também está procurando por algum familiar, o trabalho do Busco Minha Família é totalmente gratuito. Todas as nossas informações estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima semana.